esos 25 o 30 años son de paulatino acercamiento al humano. Él se muestra más tranquilo con nosotros porque no le hacemos nada, no le perseguimos. Do que se vê a preto e branco e do que fica no chão, percebe-se que a alimentação desta ursa junto a um restaurante em Cisterna, nas Astúrias, vai ganhando em cor e facilidade, mas perdendo na qualidade do que deveria ser a dieta de um grande mamífero. Hay demasiado pisoteo que igual hasta lo que hubiese si quedaba algún resto dentro. ¿Esto por ejemplo, qué es? Eso son unas patatas. ¿Patatas fritas? Sí. No, y eso dudo que tuviera algún resto dentro. No creo, pero bueno, ahí es donde se ve que es la curiosidad. Yo creo que muchas veces es el olor. Se ve que tiene mucha agilidad porque, bueno, para subir por ahí... Joder, agilidad, como que yo teniendo que subir, pues agarrándome con las manos aquí y allá y tal, pero si no, no subes, es imposible. A casa desarrumada que deixa para trás pode enganar alguns, mas não deixa dúvidas a quem conhece os ursos pardos há quase 30 anos. Es de un oso. Es de un oso porque, bueno, aquí vemos un poquito al otro lado de la carretera, estamos viendo el senderito, que ya otros años, una osa que estaba bastante habituada, era por donde transitaba siempre y siempre su salida, o si venía un coche o una persona, era su punto de fuga, su zona segura, subir ese talud y estamos viendo toda la hierba pisoteada, incluso alguna basura. Porque el oso al final es un animal que tiene mucho olfato y claro, los restos de una cocina, pues en gran cantidad, pues sueltan mucho olor y yo creo que es lo que le atrae. Se nos viene en un futuro de osos habituados a los contenedores, pues es la de ponerles una estructura metálica que proteja, digamos, los contenedores y que él no pueda abrirlos. A partir de esta época, o por lo menos el año pasado, no fallaba ni un día, todos los días lo teníamos por aquí bailando. Luís já foi guarda florestal, hoje é técnico de campo, vai levar-nos então a poucos quilómetros mais à frente, em busca do urso pardo. Aquí es donde viven los osos, digamos, o sea, un paisaje agreste, mucha pendiente, si tiene roca estupendo porque tiene refugio, tiene defensa ante cualquier incidencia, un encuentro con humanos, digamos, son las zonas seguras donde él se encuentra a gusto. Com o sol a cair ou com o dia a nascer, é mais fácil encontrá-los, mas este final de tarde é apenas brindado com um corso. Hay que tener una cierta dosis de paciencia. Las personas que no tienen paciencia nunca ven osos. Es mucho más fácil que hace años, nada que ver. O urso pardo mede entre 1,70 m e 2,80 m. O peso varia entre os 60 e os 315 quilos. É omnívoro. Pode viver na natureza até aos 30 anos. Foi considerado espécie em extinção em Espanha nos anos 90. Estimava-se que existissem cerca de 50 indivíduos. Havia que fazer algo. Han sido varios pilares fundamentales. Lo primero, erradicar las causas de mortalidad, que era fundamental. Fueron a buscar lazos ilegales que se colocaban en las zonas de paso, venenos y luego mucha aceptación social. Hubo que poner en marcha un programa de mucha sensibilización, que la gente entendiera que convivir con el oso no era un perjuicio, que se podía hacer, que la coexistencia podía ser. O último censo, publicado em 2020, apontava para a existência de 370 ursos em toda a Cordilheira Cantábrica. Alcançar uma convivência saudável implicou um trabalho de terreno, com esclarecimentos a quem vive e a quem tem atividades na região. Vamos! Que passa, batalha? Olá! Olá! Que passa? Luís Fernandes, criador de gado, tem 15 vacas e 30 ovelhas e consciência de que se encontra numa zona de grandes predadores. ¿Qué pasa? Ven, vamos, ven, toma, ven. Los ataques de los osos son menos que los del lobo, pero sí que en ocasiones se produce. Hay ataques a las ovejas y sobre todo si hay alguna vaca pariendo, suele hacer algún daño. Ya te digo, son puntuales, pero en alguna ocasión sí se produce. Como estáis viendo, esto es un monte común, monte abierto y por lo tanto el ganado está en libertad. Aquí la única medida viable para convivir con los depredadores es el mastín. Es el único que te permite esa coexistencia. Em Espanha, há um sistema de indemnizações pago pelas entidades regionais para prejuízos causados pelo urso. Los trámites de los daños de los depredadores, suelen tardar mucho, demasiado, que es un problema que había que tratar de evitar y no demonizar a estos animales. Como te digo, aquí estamos acostumbrados a vivir con los depredadores, pero si un ganadero le matan una res
y tarda un año en cobrarlo, pues ese ganadero va a ser un enemigo de ese depredador, ¿no? Hay que trabajar en que sea más ágil y que en esas compensaciones sean justas, que a veces pues las consecuencias de que el oso entre a un colmenar o ataque a un rebaño va mucho más allá de que haya matado un animal o estropeado 10 colmenas. Está confirmada a presença de urso pardo no Parque Natural de Montezinho, em Bragança. Luís ficou estupefacto quando, em 2019, entrou no apiário para fazer uma visita de rotina. Chegámos lá, vimos 4 colmeias no chão, mais uma em baixo e ficámos de boca aberta. Vimos umas patadas com umas unhas muito grandes, tão espetadas, e percebemos que não era da nossa competência, que tratava-se de algum animal que devia ser estranho, porque nós temos colmeias já há muitos anos e nunca nos tinha acontecido nada igual. O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas acabou por confirmar que o comilão que devorou entre 50 e 60 quilos de mel era mesmo um urso pardo macho que fez centenas de quilómetros e entrou em Portugal. Vimos isso como uma mais-valia aqui para o Parque Natural de Montezinho e aqui para a nossa região principalmente. Não gastámos dinheiro imenso, que é para chorar o prejuízo, mas vimos o problema como uma oportunidade de ter uma região mais rica, com mais presença de predadores. Isso também fomenta, também estimula o turismo. Luís tem 17 apiários no Parque Natural de Montezinho, em Trás-os-Montes, 4 mais perto da fronteira com Espanha. Cada colmeia, neste momento, deve ter entre 50 a 60 mil abelhas. Veja lá, nós temos na nossa exploração 900 colmeias, a 60 mil abelhas cada uma. Faça a ideia, mas somos dos maiores empregadores aqui da região. Basta-nos, e temos a sorte de não ter que pagar a segurança social destas obreiras todas, porque senão tínhamos que fechar... Muitas trabalhadoras. Tínhamos que fechar a tenda. Em Vilarinho, na chamada terra dos picaburros, onde os baloiços já pouco se mexem, ninguém queria acreditar que o urso tinha entrado em Portugal. Fiquei com pena de não o ter visto. Gostaria muito de o ter visto. Ninguém lhe passava pela cabeça de ver aqui no nosso terreno um urso. E se alguém daqui da aldeia viesse a dizer havia ali em cima um urso, as pessoas diziam, tu estás viste, que é que viste? Viste por aí algum corso e pensar que era urso. Será verdade que chegará aqui um dia, ou que chegou? Isso não sei, que eu não vi. Eu, para afirmar uma coisa, tenho que ver. Isso é verdade, comigo não há mentiras. Mas tem ali algum receio, é isso? Pois bem seguro que tenho, porque a gente não foi habituada. Eu vivo nesta aldeia há muitos anos, já não sou criança, e nunca ouvi os meus antepassados dizerem que alguma vez tinham visto um urso por aqui. Nunca. Pode ser Os registros destes mamíferos em Portugal terminavam no século XIX. Em 1843 foi morto numa caçada no Gerês aquele que tinha sido o último urso no país. Miguel Brandão Pimenta é um dos autores de um livro que se debruça sobre estes animais com factos e lendas à mistura. A história conta que o Dom Dinis acabou por apunhalar o urso e matou. E fez-se sepultar no Mosteiro de Odivelas. Ora, por baixo do túmulo de Dom Dinis, um dos suportes, é precisamente um urso sobre uma figura humana. Portanto, Dom Dinis quis provavelmente imortalizar-se com a caçada ao urso. Agora, se é de facto a realidade ou se é uma lenda, eu penso que nunca se saberá. Já os pagamentos em patas por urso caçado eram bem verdadeiros. Se eu matasse um urso, eu tinha que oferecer ao Senhor da Terra a pata do urso. A pata do urso não era oferecida por acaso. Às vezes era o lombo, mas a maior parte das vezes era a pata do urso. Porque a pata do urso era considerada um petisco, depois de cozinhado. De volta às Astúrias, vamos tentar encontrar novamente o urso. Avisos não faltam pela estrada que liga ao mundo, à aldeia de La Peral, onde combinamos com Sofia Berdasco, hoje guia da natureza, quando Chiquitita, orgulhosamente pastora. Eu sou de família ganadera trashumante, me crié, de ganadera, primero con la ayuda de mi familia y luego de hecho me hice yo ganadera, también a título principal durante unos cuantos años.
y vamos, me crié aquí toda mi vida y entre osos y lobos. Lo poco que sabíamos de oso en aquella época eran anécdotas que te contaba y mi abuela pues una vez buscando una oveja que le faltaba se metió en el monte, la encontró con las crías, con los corderinos y estaba una osa con las crías, una osa madre, con sus 2 crías comiendo la oveja y ella se encontró de frente así que llevó un susto impresionante. Bueno, de hecho estuvo 2 días que no conseguía hablar, que no recuperaba el habla de la impresión que le dio. Sofia vive no dilema de quem trabalha com turistas, mas sabe que o turismo pode ser também grande inimigo. Ahora es muy importante que ese turismo se gestione bien para que no cause molestias ni a la fauna ni a la gente local que sigue con sus actividades tradicionales. Entonces, en ese sentido se están haciendo ya trabajos, como están habilitando miradores. Es el parque, incluyendo los parques nacionales, más restrictivo que hay en España. Un 42% del territorio de Somiedo no se puede visitar por parte del turismo. Hace 3 años tenemos lo que llamamos un plan de sostenibilidad turística que se financia con fondos europeos. O município de Somiedo é dos 9 parceiros que a Fundação Urso Pardo tem no projeto LIFE, coexistência entre humanos e ursos, juntamente com Vila Belino. No podemos comprender como algo normal que el oso esté en el medio de las localidades de municipios como el nuestro, con 4.000 habitantes, encontrarnos al oso en ello. Tenemos que encontrar como algo normal verlo en la montaña, verlo en las zonas de bosques que están muy cercanas a nuestros territorios. A ver si tienen ya cerezas, si no tienen cerezas. O projeto da Comissão Europeia está a desenvolver, por exemplo, estruturas para tapar os contentores ou a criar bosques com árvores de fruto, distantes das aldeias. A veces casi valía más cortar. Está peor pero bueno. Elías e Luís visitam desses bosques. No es más que otra cosa que ir plantando pequeños supermercados para el oso, es decir, que vaya encontrando comida de variedad y sobre todo lejos de los pueblos para que no haya interacción con frutales y con alimentación que hay en las zonas habitadas. Supermercado de comida revelou-se também ser a propriedade de Rosalia. Tem mais de 80 variedades de árvores, mas esta cerejeira, plantada há mais de 100 anos pelo avô, é a preferida dos ursos. En época de fruta, pues les encantan las cerezas, las ciruelas, las manzanas. A veces, si es un año de pocas cerezas, se comen también las guindas. Son muy caprichosos, no comen la fruta del suelo, aunque esté recién caída. Tienen que cogerla ellos del árbol a la boca. Es como un peluche gigante. Ves esa bolita redonda que apetece cogerlo, algo que nunca se debe hacer, lo digo a los clientes. O urso pardo não constitui uma ameaça direta ao ser humano, mas como animal selvagem que é, há que saber lidar com ele. Se por acaso surpreendermos um urso perto e ele ainda não se apercebeu da nossa presença, o que temos que fazer realmente é retirar-nos lentamente, sem alertar o animal para a nossa presença. Se por acaso o urso já se tiver apercebido da nossa presença, o que temos que fazer é falar com ele calmamente, sem gritar, sem esbracejar, portanto, sem fazer o animal sentir-se en perigo, en risco, y retirarnos calmamente. A ver, es un animal salvaje y por lo tanto te va a evitar, ¿vale? No es habitual que un oso se encuentre contigo y no se asuste. Te va a ver si eso llega a pasar, es que hay un problema con ese animal, entonces habría que poner medios. O trabalho de sensibilização das populações em Portugal para os comportamentos a adotar perante urso é importante quando se prevê uma entrada mais frecuente da espécie no país. No podemos aventurar cuándo, pero sucederá. Y lo más importante es estar preparados para ello. Primero haciendo un estudio del hábitat y de la calidad natural de este hábitat y viendo por dónde pueden ir estableciéndose los osos en función de la estructura de ese hábitat y sobre todo previniendo los conflictos sociales y económicos que puede acarrear. Neste momento já era importante que o ICNF, ou a cogestão aqui do Parque Natural Montezinho e as restantes zonas limítrofes da Raia Norte de Portugal começassem realmente a sensibilizar as populações, dando a conhecer o que é um urso, quais são os riscos para as suas atividades. Estudo apresentado no ano passado quis ouvir os empresários sobre o possível regresso do urso e a porta parece aberta. Aquilo que concluímos é que há uma percepção e uma atitude muito positiva relativamente ao regresso dos ursos a esta região. As pessoas veem o urso de forma muito positiva, no sentido em que veem como uma oportunidade e não como uma ameaça. Eu acho que o segredo para a conservação destas espécies carismáticas, dos veados, dos lobos
e do urso pardo é realmente conseguirmos conciliar a conservação destas espécies com a beneficiação direta das comunidades locais. Portanto, em termos económicos e em termos mesmo de qualidade de vida. É o caso do Luís, que redirecionou todo o negócio desde a visita do urso espanhol há 5 anos. Aqui à parte norte temos 4 ou 5 apiários que estão muito expostos. Se eles vierem aqui das Astúrias, estamos aqui muito expostos. Mas vemos isso como mais um desafio. Há que comprar cercas elétricas, já que criar as nossas próprias defesas. Olha, em 2019 o ICNF pôs-nos cercas elétricas aos nossos apiários e nós pusemos 4 de colmeias fora, 2 de uma vez, 2 de outra, caso viessem para eles comerem. Em Espanha está demonstrado que o urso tem um valor que ultrapassa os 20 milhões de euros, não é? O que, só naquilo que é possível estimar, porque se acredita que vai muito para além desse valor, gera centenas de empregos. Quando as pessoas percebem que além de não haver um perigo direto para a sua sobrevivência, que ainda podem ganhar dinheiro e ganhar qualidade de vida com a presença destes animais, elas automaticamente tornam-se mordomas da natureza e conservando estes animais para sempre. Os mordomos da natureza da Cantábria todos os dias se cruzam com vestígios do urso, como num jogo de pistas onde tudo é reportado para uma base de dados. Como ves, aquí tenemos la huella de un ejemplar de oso que ha pasado recientemente. Por la medida que he tomado, 14 centímetros, 140 milímetros, nos dice claramente que es un ejemplar macho. ¿Seguro que es de oso, Elias? Sí, si te fijas son bastante finos. Sí, muy finos. Y bueno, la experiencia es un grado. Ya llevo 20 años trabajando aquí en la Fundación Oso Pardo. 2-3 días. 2-3. Sí, porque está, ya te digo, demasiado al tocarle. Notas que pesa muy poquito, o sea que ya le ha pegado el sol y ha ido perdiendo humedad y se ha ido secando. Aquí está todo arañado y mordido. Mira dónde se agarró aquí arriba también. Ah, bueno, y rompió las ramas también, mira, estas 2 ramas están rotas. Están por aquí, así que lo que sí parece son rasguños, ¿no? Ponerse de pie. Marcas. Ya era alto, tendeloso. E depois de tantas tentativas e de quase todas as pistas possíveis, é a Alicia que nos leva ao local certo, à hora certa. Tiene 3 crías. Y las crías vienen detrás. A ver, lo más habitual es que tengan 2, luego 1 y luego 3. Está comiendo. Estamos viendo una osa parida de este año que tiene 3 crías. Es una suerte y es algo muy especial. La verdad que verlas también tan chiquititas, esa interacción que tiene la madre con las crías y los hermanos entre sí, porque no es lo mismo una hembra con una sola cría, que ves como, bueno, únicamente la interacción con la madre, pero habiendo 3 crías pues es mucho más bonito, ¿no? Esta montanha com tantas cavernas é o local ideal para que a fêmea proteja as crias de possíveis agressores, muitas vezes dos próprios machos da espécie que querem acasalar. Cuando están recién sacadas las crías de la osera, que suelen salir a partir de mayo aproximadamente, se mueven siempre por el mismo entorno, porque las crías salen con 2 o 3 kilos de la cueva, son muy chiquititas, entonces tampoco pueden desplazarse distancias muy largas. Tienen menos peso y las crías más chiquititas se pueden mover mejor, son más ágiles que un macho que puede alcanzar los 200 kilos, y entonces meterse por paredes tan escarpadas les resulta más difícil. Por eso las hembras eligen esas zonas para tener a sus crías, para evitar que se les acerquen los machos. It's a magical experience to see them in the wild. We are looking at a mom with 3 cubs. So it's very cute and it's very nice to see them. Me parece una experiencia formidable, además muy bien guiada y estoy muy contento. Volveré aquí yo a este paraje, volveré porque es muy bonito. I saw them in Canada first and now it was an amazing experience, and so when I saw that I could do it here, see them again, I immediately booked with a guide to come and see them. O ICNF diz que Portugal ainda não tem ecossistemas capazes de suportar um regresso de uma população de urso pardo, mas que o aparecimento ocasional da espécie é de facto provável. Está até a monitorizar, juntamente com as autoridades espanholas, um indivíduo que entra por vezes no Parque Natural Montezinho. O urso está a fazer-nos mais visitas, mas demorará muito até verdadeiramente se instalar, até porque as fêmeas são territoriais, fixam-se mais a uma zona e os machos, apesar de percorrerem centenas de quilómetros, voltam sempre
à procura das companheiras. Não coçar o nariz. Pica o João. Onde? No nariz. Estás bem? Estou. First, and now it was an amazing experience, and so when I saw that I could do it here, see them again, I immediately booked with a guide to come and see them. O ICNF diz que Portugal ainda não tem ecossistemas capazes de suportar um regresso de uma população de urso pardo, mas que o aparecimento ocasional da espécie é de facto provável. Está até a monitorizar, juntamente com as autoridades espanholas, um indivíduo que entra por vezes no Parque Natural Montezinho. O urso está a fazer-nos mais visitas, mas demorará muito até verdadeiramente se instalar, até porque as fêmeas são territoriais, fixam-se mais